Alô, amigos queridos, minha gente querida, bem-vindos. Estamos de volta depois de uma semana viajando e vamos recomeçar as nossas leituras, começando com a Agenda Cristã de André Luiz, que foi psicografada por Chico Xavier. Sempre chamados. O cristão é chamado a servir em toda parte. Livro dos Espíritos, pergunta 996. Os espíritos veem o mal que lhes resulta de suas imperfeições. Assim, como se explica que haja aqueles que agravam suas situações e prolongam o estado de inferioridade em que se encontram, fazendo o mal como espíritos ainda, afastando os homens do caminho do bem? Ele está falando aqui dos obsessores, né? Que continuam prejudicando mesmo depois que estão desencarnados. E a resposta do Espírito da Verdade. Eles procedem assim por terem um arrependimento tardio. Pode acontecer também que mesmo depois de terem se arrependido, os espíritos se deixem arrastar de novo para o caminho do mal por outros espíritos ainda mais atrasados. É a má influência, né? A má companhia mesmo, que existe até entre os espíritos. Quer dizer, esse arrependimento não foi tão forte assim a ponto de ele deixar a ignorância, a vontade de fazer mal para os outros, e ele acaba voltando para esse caminho, influenciado por outros ou até porque a consciência dele ainda não falou alto. É isso. Então vamos continuar na Gênese de Allan Kardec. O item de hoje é Prodígios por ocasião da morte de Jesus. Está naquele capítulo Milagres do Evangelho. E tem uma citação aqui de Mateus, capítulo 27, versículos 45, 51 a 53. Ora, desde a 6ª do dia até a 9ª, toda a terra se cobriu de trevas. Ao mesmo tempo, o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. A terra tremeu, as pedras se fenderam, os sepulcros se abriram e muitos corpos de santos que estavam no sono da morte ressuscitaram. E saindo de seus túmulos após a ressurreição, vieram à cidade santa e foram vistos por muitas pessoas. E o comentário agora. É singular que tais prodígios, operando-se no momento mesmo em que a atenção da cidade se fixava no suplício de Jesus, que era o acontecimento do dia, não tenham sido notados, pois que nenhum historiador os menciona. Parece impossível que um tremor de terra e ficar toda a terra envolta em trevas durante 3 horas, numa região onde o céu é sempre de perfeita limpidez, tenham podido passar despercebidos. A duração de tal obscuridade teria sido quase a de um eclipse do Sol, mas os eclipses dessa espécie só se produzem na lua nova, e a morte de Jesus ocorreu em face de lua cheia. Aqui ele fala que foi no dia 14 de Nissan, dia da Páscoa dos judeus.
O obscurecimento do Sol também pode ser produzido pelas manchas que se lhe notam na superfície. Em tal caso, o brilho da luz se enfraquece sensivelmente, porém nunca a ponto de determinar obscuridade e trevas. Admitido que um fenômeno desse gênero se houvesse dado, ele decorreria de uma causa perfeitamente natural. E aqui Kardec coloca uma nota falando sobre esse fenômeno das manchas solares. Ele diz aqui que o aumento do número das manchas parece coincidir com certos fenômenos astronômicos e com a posição relativa de alguns planetas, que determina esse reaparecimento periódico. E a duração desse obscurecimento não vai além de 2 ou 3 horas, mas que em 535 houve um que durou 14 meses. Isso não deve ser uma coisa tão comum assim, que eu nunca vi. Nunca nem tinha ouvido falar. Continuando. Quanto aos mortos que ressuscitaram, possivelmente algumas pessoas tiveram visões ou ouviram aparições, o que não é excepcional. Entretanto, como então não se conhecia a causa desse fenômeno, supuseram que as figuras vistas saíam dos sepulcros. Compungidos com a morte de seu mestre, os discípulos de Jesus, sem dúvida, ligaram a essa morte alguns fatos particulares aos quais, noutra ocasião, não teriam prestado atenção. Bastou talvez que um fragmento de rochedo se tivesse destacado naquele momento para que as pessoas inclinadas ao maravilhoso tenham visto nesse fato um prodígio e, ampliando-o, tenham dito que as pedras se fenderam. Jesus é grande pelas suas obras e não pelos quadros fantásticos de que um entusiasmo pouco ponderado entendeu de cercá-lo. Na minha compreensão particular, minha mesma, isso pode ser também uma visão psicológica daqueles que estavam presentes naquele momento e que descreveram, né, no caso Mateus, por causa da tristeza, do sofrimento, tudo isso dá a impressão da insegurança, da terra tremer, das pedras se fenderem, do escurecimento da terra, de trevas, porque foi mesmo psicologicamente, foi um momento de bastante dor. Não é mesmo? Vamos então encerrar essas leituras com o livro Orvalho de Luz, de Chico Xavier. A psicografia foi ditada por Luísa Amélia, essa poesia. Trovas da Mulher. Mãe, uma sílaba só com sentido tão profundo. Deus ajuntou em 3 letras toda a riqueza do mundo. Não chores, mãe desprezada, na aflição da noite fria. Deus te reserva outra estrada e a bênção de novo dia.